Podcast Bíblia Aberta, do site www.bibliaaberta.com.br. O podcast que mantém a Bíblia aberta para todos os assuntos. Um ministério da Igreja Batista Emanuel de Jundiaí. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Bíblia Aberta. Eu sou o Wagner, estou aqui com o Pastor Tem. Olá, Wagner, estamos aqui mais uma vez. Mais uma. Hoje estamos no episódio número 28. Acredito que hoje vamos terminar esse estudo, né? Ou o capítulo só? Vamos terminar Romanos 9. Romanos 9. Daí semana que vem nós podemos só responder aquela pergunta que um ouvinte nos mandou sobre se Deus cria o mal. Ah, sim. Daí a gente termina com esse semana que vem. Ah, entendi. Bom, então hoje vamos terminar Romanos 9. Estamos no versículo 19. Dir-me-ás, então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? E daí leia o 20. O 20 diz: Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: Por que me fizeste assim? E 21 diz assim: Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Bom, então esses três versículos, na ideia calvinista, né, vai dizer que Deus faz as pessoas para honra e para desonra, né, no caso, para fazer o bem e o mal, ou talvez até entendem que pode ser que Deus faça as pessoas para irem para o céu ou para o inferno. É isso, assim que eles usam esse trecho, sem dúvida. Como usam o capítulo inteiro, né, para tentar dar ênfase para a doutrina deles, né? Mas a ênfase que nós estamos vendo desde o começo, a verdade que Paulo está defendendo, é a tese que ele apresentou no versículo 9. Sim. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Sim. Então, tudo que ele está apresentando nesse capítulo é para provar isso de muitas maneiras, desde os tipos no Velho Testamento e tudo que Deus fez. No verso 8, né, você quer dizer, né? Isso, eu falei 9, né? Isso. No verso 8, perdão. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Isso. Porém, os judeus se gloriavam na sua genealogia, nas suas obras, e eles não aceitaram isto. Daí Paulo os comparou com Ismael, com Isaac e até agora com o Faraó. Daí, na semana passada nós terminamos com o versículo 18, quando Deus diz que ele compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Isso. E foi o que ele fez com o Faraó. O mesmo sol, nós já citamos esse ditado, que derrete gelo, também endurece lama. Sim. Então, graça que é rejeitada se torna graça negada por Deus. Que aconteceu com esse povo de Israel. E nós vimos até que, até no endurecimento, às vezes é para juízo mesmo, como nós vimos aquele povo na Palestina, né, que Deus endureceu eles para eles saírem contra Israel, para juízo, né? Em Êxodo, né? Em Êxodo. E também Deus endurece pessoas para que eles cheguem até o fim da linha, para realmente perceber o tamanho do pecado deles. E no caso desse povo de Israel, eles tinham que ser endurecidos para eles verem que não era pelas obras. Eles tinham que simplesmente depender da misericórdia. A gente vê isso no capítulo 11. Então Deus até os endurece em misericórdia, porque eles jamais iriam buscar a misericórdia de Deus se não fosse por esse endurecimento. Então tudo isso segundo o propósito que Deus deixou bem claro no versículo 11, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Qual que era o propósito de Deus? Que ia ficar firme. Não por causa das obras, sim, mas por aquele que chama. Apenas pela graça. Apenas pela graça, uma chamada de misericórdia e apropriada pela fé. Então nisso agora a gente chega no versículo 19. Eles vão falar, ok, então Deus nos endureceu. Ele está citando o que muitos judeus acho que diriam. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Eles estão reclamando contra Deus. Por que Deus se queixa então? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Você tem que entender aqui que os judeus estão achando que eles são inocentes. Sim. Eles são vasos de honra, eles acham. E eles estão dizendo, então, como Deus pode nos culpar? Se a única razão que nós somos pecadores é porque Deus nos endureceu. Porque eles se achavam inocentes, justos já. Eles estavam se gloriando na sua própria justiça. Se é assim, então, eles estão dizendo, Deus é injusto em nos condenar. Porque diz, quem tem resistido à sua vontade? Somos só peões no tabuleiro de Deus, então. Sim, eles estavam achando que eram calvinistas aqui, né?
Parece, né? Essa é a ideia deles. Então, se Deus fez assim a gente, nos endureceu assim, né? Então Deus é injusto, eles estão dizendo. Mas eles ainda não estão reconhecendo a sua condição de pecadores, que precisam da misericórdia de Deus. Eles têm sempre essa atitude. Até quando Jesus estava aqui na terra, eles falaram para Jesus em João 9, Tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós, e expulsaram Jesus do templo. Então, que atitude que eles tinham aqui também. Então, se é assim, Deus é injusto, porque quem vai resistir a Deus? Eles estavam dizendo. Daí no versículo 20 ele diz assim, Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então ele começa, como você ousa responder assim a Deus, que é infinitamente bom e justo? Isso é algo até para nós, nunca questionar Deus. Ele é justo, ele é bom. Mas esse também é um argumento que os calvinistas usam também, né? De não questionar Deus porque que ele manda um para o céu e outro para o inferno. É isso. E, por exemplo, se esse Deus fosse assim, o que nós poderíamos fazer? Poderíamos questionar. Né? Não. Só que Deus diz na Bíblia que ele não é assim, né? Exato. Obviamente, ele é Deus. E essa atitude que os judeus tinham era uma atitude de arrogância contra Deus. Mas, como nós dissemos, se Deus realmente era um Deus que arbitrariamente mandava alguém para o inferno e salvasse alguém pelo seu bel prazer, a gente teria que aceitar. Mas não é esse o Deus da Bíblia, nem que está sendo apresentado aqui. Porque veja o que ele diz, vamos continuar vendo o trecho. Ele está dizendo, Deus criou, formou a nação de Israel. Agora, essa nação que corrompeu a si mesma e rejeitou o Salvador, eles vão questionar o seu Criador sábio e gracioso e cheio de misericórdia. Veja aqui, Paulo vai usar o próprio argumento deles contra eles mesmos. Porque ele diz assim, ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra. Então os judeus incrédulos, eles achavam que eles eram superiores aos gentios. Os gentios eram os impuros, eles eram os honrosos, né? Mas Paulo deixou claro aqui que eles eram todos da mesma massa. Daí ele diz, como você vai queixar que Deus usa uns para honra e outros para desonra, se era isso que os judeus sempre argumentavam? Eles sempre diziam que Deus os fez vasos para honra, né? E os outros para desonra. E agora estão achando Deus injusto, né? Fazendo eles vasos para desonra. Sim. Ao contrário, eles são os vasos agora para desonra, para um uso comum, vamos dizer assim. Eles eram meramente guardiões da palavra de Deus, como diz em Romanos 3:2. Eles que nos trouxeram a Bíblia, nos trouxeram Cristo, segundo a carne. Enquanto que os verdadeiros filhos de Deus são os filhos da promessa, aqueles que creram. Mas note que Paulo aqui está se referindo a duas categorias de pessoas. Dos judeus segundo a carne e dos filhos da promessa. Ele não está falando de uma eleição aqui pessoal para salvar um e ele não está dizendo que esses judeus aqui não têm chance de ser salvos, porque vocês foram escolhidos para a perdição desde a eternidade. Ele está falando de dois povos, os judeus segundo a carne e os segundo a promessa, que é pela fé, aceitando a chamada de Deus. Que são os dois povos que ele trata até hoje, né? Exato. Ainda existe o povo de Deus, os judeus que estão um tempo, como poderia dizer, estão de lado por um tempo, né? Isso. Mas logo Deus também vai tratar com eles de uma outra maneira, não é da mesma maneira que trata com a igreja, né? Apesar das pessoas recusarem também. Como nação mesmo, eles estão deixados de lado agora. E até eles... Mas não quer dizer que nós somos Israel agora. Não, é totalmente diferente. Isso é outro assunto, né? A gente até em Atos fala que agora é o tempo dos gentios, sim, mas depois ele vai estabelecer o reino dele. Isso é claro, mas isso é outra história, mas vai ser um povo salvo também. Não vai ser os judeus que nós conhecemos que rejeitam a Deus agora. Não, com certeza não. Então, Deus sempre teve em vista um povo salvo, um povo que cria. Então, só porque é judeu por nascença, não. Daí ele diz assim, porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Agora lembre-se, nós falamos algumas semanas atrás que Paulo está citando trechos do Velho Testamento e nós, às vezes, não temos conhecimento desses trechos por preguiça. Sim. Por não conhecer a palavra de Deus, mas os judeus conheciam muito bem o que ele estava dizendo. Ele estava citando trechos do Velho Testamento. E esse que ele citou aqui, porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizesse assim? Ele está citando Isaías 45.
Vai para Isaías 45, por favor. Versículo 9. Você vai ver que ele está falando sobre Ciro. Isaías 45, versículo 9. Ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou, que fazes, ou a tua obra não tem mãos? E no versículo 13, Eu o despertei em justiça, e todos os seus caminhos endireitarei. ele, no caso, está falando de Ciro. Ele edificará a minha cidade, e soltará os meus cativos, não por preço, nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus levantou Ciro, o rei da Pérsia, em favor do seu povo, como ele diz no versículo 4. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Então Deus levantou esse rei Sim. para o bem do povo dele. Ele fez isso com Ciro, ele fez isso com Faraó, nós vimos na semana passada, Nabucodonosor também, mas especificamente esses dois casos que nós vimos, Ciro e Faraó também, Deus levantou Faraó no trono, ele preservou Faraó, ele manteve Faraó lá, para mostrar o nome dele para todo mundo. Mas aí os calvinistas não vão dizer, tá vendo? Deus fez isso, Deus faz aquilo. Mas Deus faz mesmo, ele é soberano, mas não está falando da salvação pessoal dele. Eles acreditam que quando a gente fala que nós temos o livre-arbítrio, nós estamos indo contra a soberania de Deus, né? Não estamos, porque Deus, na sua soberania, deu escolhas aos homens. Por que é tão difícil para eles entenderem isso, talvez? Esses homens aqui, nota, ele não está falando necessariamente da salvação pessoal deles. Sim, não tá, nada diz que Ciro não poderia crer em Deus, como Nabucodonosor fez, talvez, né? Ou que Faraó poderia ter se arrependido no final, depois que Deus revelou o seu nome. Ele está falando de como Deus tratou com nações, como ele tratou com grandes líderes. Sim. E Deus é soberano, ele faz o que quer, obviamente. E ele é Deus, mas os calvinistas limitam a Deus achando que ele só consegue ser soberano e sempre fazer a vontade dele só se ele forçar todo mundo a fazer exatamente como ele quer. Não é assim. Por isso que Jesus disse, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Quer dizer, no céu sempre é feita a vontade de Deus. Aqui na terra nem sempre. Sim. Mas mesmo assim, Deus é soberano. Ele até usa a maldade do homem, as escolhas erradas do homem para os propósitos dele. E ele, no caso do Faraó, por exemplo, ele teve que endurecer Faraó. Nós vimos que isso não quer dizer fazer o Faraó pecar. Significa encorajar ele no que Faraó queria fazer. É a mesma palavra, lembra, que nós vimos de esforça-te e tem bom ânimo. A palavra endurecer. Ele simplesmente deixou o Faraó seguir o coração dele. Ele forçou ele a tomar essa decisão. O que ele digamos assim. Iria fazer de qualquer jeito. Né? E o que queria fazer. Então Deus, ok, então vamos. E fazendo assim, ele foi misericordioso até com o Egito. Acho que o que os calvinistas não conseguem entender é algo que é um pouco difícil de entender, porque tem as profecias bíblicas, algo que a gente sabe que vai acontecer, e eles não entendem como que Deus pode ter certeza que aquilo vai acontecer sem controlar, né, totalmente as pessoas. É isso. E é um pouco difícil de entender, realmente, né? Sei lá, Deus levanta outras pessoas, então, para fazer algum serviço, se primeiro alguma que pessoa Deus quiser fazer. Já está no futuro. Sim, isso então sim. Ele sabe que vai acontecer. E outra, se Deus... Até você lembra, Wagner, a gente comentou isso, acho que não no ar, mas fora do ar, sobre Davi. Sim. Que ele ia descer para algum povo, daí ele perguntou a Deus, se eu descer, eles vão me matar? E Deus disse, irão te matar. Então Davi não foi. Olha como Deus é. Algo que nem aconteceu na história, mas Deus sabia que aconteceria se ele descesse lá. Deus é grande, Wagner. Os calvinistas limitam a Deus achando que Deus só pode determinar as coisas se todo mundo for um fantoche na mão dele e ele dá corda e tudo age como ele já planejou. Não é assim. Deus é muito maior do que isso. Ele vai cumprir os seus propósitos, apesar da maldade de homens. Sim. E usando essa própria maldade, se ele quiser. Com certeza. Mas ele é Deus, ele é grande. E ele usou, então, Ciro, ele usou Faraó. E se ele fez isso, agora o povo de Israel, ele está falando com esse povo que está rejeitando a Cristo e achando que eles são os eleitos. Ele está dizendo, ele então não usaria Israel segundo a carne, que o rejeitou, para o benefício dos filhos da promessa? Ele não está sendo injusto, Deus não está, ele sempre fez assim. Eles não podem reclamar, porque toda a história foi assim. Agora estão reclamando? É verdade. Daí diz, ou não tem o oleiro poder sobre o barro?
Esse é mais um versículo citado no Velho Testamento, que se encontra em Jeremias 18. Por favor, vá até lá. Começando pelo versículo 1, você vai ver que é esse trecho que ele está citando. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar, e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Daí termina com o versículo 12. Mas eles dizem: Não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. Então, veja no versículo 6, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? É o que ele está citando aqui no versículo 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro? Tá vendo? E eles automaticamente teriam lembrado desse trecho. Sim. Agora, veja o contexto de Jeremias 18. Deus está dizendo, vocês não podem fazer certo, porque eu escolhi vocês para ser vaso de desonra? Não, ele está dando uma escolha, né? Uma oportunidade. Sim, clara. Ele falou, clara mesmo. eu avisei, se vocês não se converterem, vão ser destruídos. Sim. Daí ele fala, eu sou o oleiro. Eu não posso fazer o que eu quero com o vaso. Agora, se vocês se arrependerem, porque ele é Deus, ele não vai ir contra o caráter dele. Quando alguém busca misericórdia pela fé, Deus sempre dá. Sim. E ele falou, então vou me arrepender do mal que falei contra vocês. Então, essa é a referência que ele está usando. E note que não está falando de uma eleição individual, incondicional de uma pessoa para mandar para o céu e outro para mandar para o inferno, simplesmente porque ele quer. Está falando de nações aqui. Está falando de grupos de pessoas, não homens individualmente. Então é isso que Deus está dizendo. Eles estão reclamando, achando Deus injusto. Deus está agindo da forma que ele sempre agiu com os homens e que Israel conhecia. Daí no versículo 22, agora voltando para o capítulo 9 de Romanos. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? Então, mais uma vez, vamos ver em partes esse versículo. Que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, como ele fez com Faraó, suportou. Nota, não causou. Ele suportou com muita paciência. O problema é que os judeus, Wagner, achavam que, já que não havia caído o julgamento de Deus, então isso provava que Paulo estava errado. Com certeza. Né? Ah, cadê o julgamento de Deus? Inclusive, como o pessoal age até hoje, né? Exato. Pessoas falam, onde está a promessa da vinda dele? E eles não sabem que Deus é tardio para irar-se. Tem muitos versículos que mostram essa atitude de Israel. Pelo tempo a gente não vai ler, mas eu vou citar, se alguém quiser marcar, eles podem depois buscar. Deuteronômio 29, 19, Isaías 5, 19, Jeremias 5, 12, Isaías 7, versículo 4, Jeremias 23, versículo 17, Ezequiel 12, versículo 22, Miqueias 3, 11, e o que eu citei, né, 2 Pedro 3, 4. Pessoas veem que Deus não cai imediatamente sobre eles, mas eles não entendem que Deus está sendo paciente, como ele estava ainda sendo com esse povo de Israel. Não querendo, como diz em 2 Pedro, que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se.
Então ele diz, e que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Então fala, os vasos da ira. Esse é um grupo. Não está falando de uma pessoa que é escolhida para a reprovação. Está falando de um grupo de pessoas. Esse grupo de judeus segundo a carne que estavam se gloriando nas suas obras. E daí diz, preparados para a perdição. E nisso os calvinistas vão dizer, tá vendo? Deus preparou eles para condená-los. Só que aqui não diz quem preparou essas pessoas. Eles estão preparados para a perdição. Mas não fala quem os preparou. Eles prepararam a si mesmos. Se fosse ver, todos nós somos preparados para a destruição. Exato, senão... Não aceitarmos Cristo. Isso. Então, aqui, inclusive até no grego, isso está na voz passiva. Ou eles falam na voz mediana. Que simplesmente significa pronto, maduro para a destruição. Ou preparado para a destruição. Mas não diz por quem. Nesse caso, eles estão preparados para a perdição porque eles rejeitaram a Cristo. Por exemplo, leia 1 Tessalonicenses 2, 14 a 16. E você vai ver como que eles estavam preparados para a perdição e logo ia cair sobre eles. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Jesus Cristo. Porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos... De quem? Quem que eram os concidadãos deles? Os judeus. Isso. De vossos próprios concidadãos, né? Falei dons, né? O mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas e nos têm perseguido, e não agradam a Deus e são contrários a todos os homens. Esses eram os vasos, né? Preparados para a destruição aqui. Veja o versículo 16. E nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Então Deus ainda estava segurando a ira, mas ia cair. E eles estavam enchendo a medida de seus pecados, até que um ponto que não ia mais ter chance para eles. Então Paulo está avisando eles, preparados para a perdição. Como o Egito. Agora Israel está na mesma situação que o Egito estava. E o julgamento de Deus é iminente. Ele uma hora vem. E aconteceu, no caso desses judeus naquela época, foi no ano 70. Quando Paulo escreveu essas palavras, ainda tinha templo. Então eles estavam dizendo, olha, tá tudo bem, se Deus tivesse contra nós, já teria destruído o templo. Tá aqui ainda. Mas ia vir. Mas Deus estava suportando esses vasos da ira com muita paciência. Por que com muita paciência? Porque ele queria vê-lo salvo. Paulo quis vê-lo salvo. Ele fala isso no começo do capítulo, no fim do capítulo, no capítulo 10, no capítulo 11. Então ele está suportando esses vasos com muita paciência para, agora no versículo 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Então, enquanto ele está esperando pacientemente, dando chance para esses vasos da ira, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória. Então ele está esperando pacientemente, dando chance para esses vasos da ira, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória. Nos vasos de misericórdia, daí ele diz que para a glória já dantes preparou. Ele não está falando aqui de uma eleição incondicional de pessoas individualmente, como a gente falou vez após vez nesse capítulo. Ele está se referindo aos filhos da promessa, que vão obter a glória, que é pela misericórdia, como a gente viu no versículo 11, por meio da fé. E está falando dos filhos da carne, que estão afirmando a sua inocência e presumindo nas suas obras, vai só ter ira para eles. Então, esses dois grupos de pessoas. E lembre-se, Wagner, todos nós fazemos parte desse grupo, os vasos da ira, antes de sermos salvos. Sim. Então, não é um grupo fixo. Você é vaso da ira, não tem chance. Não, se você se arrepender, ouvir o evangelho e crer, você pode ser salvo, como o povo em Efésios. Em Efésios 2:3 disse, entre os quais também nós andávamos antes nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, antes de sermos salvos, éramos esses vasos preparados para a destruição. E Paulo não queria que eles continuassem assim. Individualmente, eles poderiam crer em Cristo. Agora veja, terminando esse capítulo, versículo 24.
Vou voltar aqui no versículo 22, porque é uma pergunta que termina no versículo 24, né? Que fala: E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos da misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, os vasos da ira e os vasos da misericórdia não é algo fixo. A prova é que os vasos da misericórdia são de acordo com a chamada. A gente teve um episódio que nós falamos especificamente sobre isso. É a chamada da fé. E ele disse que não são exclusivamente judeus. Então, vou todo o capítulo falando isso. Não é só os judeus segundo a carne, mas são os da promessa, os que creem. Sim. Porque ele enfatizaria que não era só judeus, do ponto de vista calvinista, não faria sentido. Nenhum. Mas faz sentido se entendemos que isso corresponde à tese principal, que não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Daí faz sentido, ele diz, não só dos judeus, mas gentios, todos que creem, Sim. que aceitaram a chamada. A Bíblia diz que Deus visitou os gentios para tomar deles, chamando, né, um povo para o seu nome. E depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo. Daí isso vai acontecer depois. Tem o reino de Cristo e tudo mais, né, que a gente até mencionou antes. Isso em Atos 15. Os calvinistas colocam aqui nesse versículo uma chamada efetiva, que não existe isso na Bíblia. Eles inventaram uma chamada efetiva e uma chamada geral. Inventaram, isso não está ensinado na Bíblia. Mas o que Paulo está dizendo aqui, que a salvação, como ele falou antes, é sempre pela chamada, não pela nascença. Todos que creram em Cristo são chamados. Lembra, os judeus não achavam que precisavam de uma chamada, mas eles precisavam também. Deus chama todos os que creem em Cristo. Nós vimos isso em João 6:40. Sem a chamada de Deus, ninguém pode ser salvo. E todos os que vieram a Cristo são chamados. Obviamente. Ele chama como? Ele chama pelo Evangelho, como diz em 2 Tessalonicenses 2:14. E esse Evangelho deve ser pregado a quem? Toda criatura, né? Isso, Marcos 16:15. Somos chamados pelo Evangelho. E Deus chama quem quiser. Isso em Romanos 10:13, no próximo capítulo. Em Apocalipse 22:17, quem quiser, tome de graça da água da vida. Esses são os chamados. Então, são esses dois grupos, os vasos da ira ou os vasos da misericórdia. Os chamados, aqueles que atendem ao chamado. Infelizmente, nós vimos que pessoas podem rejeitar essa chamada, ou nem ouvir a chamada. No versículo 25... Como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Então, como houve remanescente dentre dos judeus, que eram os verdadeiros judeus pela fé, também agora ele está chamando um povo seu dos gentios. Sim. Esse aqui, chamarei meu povo ao que não era meu povo, ele estava falando até da nação de Israel que desprezou o título de filho. Agora ele está estendendo a graça para gentios. Então, Israel está sendo deixado de lado como nação, nesse momento, e mais tarde a graça será estendida para eles como nação novamente, mas isso é outra história. Lá no versículo 26. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então, nós não vamos entrar em detalhes em cada versículo aqui, a gente tem que voltar para o Velho Testamento, ver o que ele está citando. Mas são trechos onde que Deus até disse que Israel não era mais filho. É bem claro, né? Então ele está dizendo para eles, vocês estão reclamando, Deus sempre disse isso. Foi sempre assim. Foi através do novo nascimento, foi através da chamada, foi pela fé, como ele disse em todo o livro de Romanos. E aqui ele fala sobre um remanescente que será salvo, está falando na época da tribulação, e falando sobre judeus novamente. Só que se esse remanescente é salvo pela fé, agora os gentios também estão sendo salvos pela fé. E Deus está sendo justo em fazer isso. Deus é justo em mostrar misericórdia para quem pela fé busca misericórdia. Sim, com certeza. Porque ele sempre agiu assim. Ele está mostrando para eles que foi sempre o plano dele. Daí no versículo 28. Porque ele completará a obra e abreviará-la em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos nos não deixar a descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra.
Então, já no passado, Deus tinha abandonado Israel como um todo várias vezes por causa da sua corrupção. E ele tinha estendido o seu favor para um remanescente, para uma descendência justa. Sim. Já tinha feito isso no passado, agora estão reclamando disso hoje? Eles estão esquecendo da história e estão se orgulhando de algo que nem tinham para se orgulhar. Deus sempre tratou pela misericórdia. É verdade. Então, o que seria de nós se não fosse pela misericórdia de Deus? Não seríamos nada. Sempre foi pela misericórdia. Né? Isso que ele está provando aqui por esses versículos, por esses trechos que ele está citando, que Israel conhecia. Está no versículo 30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Então, mais uma vez, está demonstrando que Deus estendeu misericórdia e graça para os gentios, não porque eles eram dignos e não eram pecadores, mas puramente pela graça e misericórdia. E eles aceitaram isso pela fé. Já Israel, no versículo 31, Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Então, eles não reconheceram que era pela fé, rejeitaram o Salvador. E é sempre assim, os religiosos sempre são os mais difíceis de serem salvos. Porque eles acham que são bons demais, né, para serem salvos. Esses dias eu estava conversando com alguém que com orgulho achando, eu sou católico, apostólico, romano, a nossa religião é a mais antiga, que isso nem é verdade. E se orgulhando disso. Imagina esses judeus ainda, que sabiam que eram o povo escolhido de Deus, que era uma nação especial. Então eles estavam se orgulhando disso e tropeçaram na pedra de tropeço, que é Cristo. Que é Cristo. Daí no versículo 33. Para terminar, o versículo 33 diz: Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Note que nem a salvação dos judeus é uma questão de uma eleição soberana, mas sim baseado na fé de cada indivíduo Sim. na palavra de Deus. Disse, todo aquele que crer nela não será confundido. Até entre esses judeus que Deus teve que endurecer como povo, como nação, eles ainda podiam ser salvos, se crescem individualmente em Cristo. E pessoas individualmente dentro de Israel hoje ainda podem crer em Cristo. Ele fala isso no capítulo 11, ele até fala que Deus os endureceu, ele tentava exaltar o ministério dele diante dos gentios para tentar até provocar Israel a ciúmes para que eles crescem também e fossem salvos. Então, alguém quer ser eleito hoje? Quer fazer parte desses vasos da honra ou vasos da misericórdia? Então, candidate-se. Todo que quiser, venha ao Salvador. Sim. Provando isso, só termina com Romanos 10, 8 a 13. Esse versículo prova que a salvação não é uma escolha arbitrária e soberana, mas é para todo aquele que quiser. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na sua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus está zombando de pecadores? Não. Ele está dizendo claramente, Todo aquele que crê. todo aquele judeu, gentil, como ele disse no versículo 33, todo aquele que nela crer não será confundido. Em inglês diz envergonhado. Se fosse uma escolha arbitrária de Deus, ninguém ficaria confundido e envergonhado lá no céu. Ao contrário, a pessoa daí poderia acusar Deus de injustiça. Falou, eu estou aqui porque tu não quisesses me salvar. Mas se eles sabem que eles podem ser salvos, que Deus estende misericórdia para eles, eles não creem, daí serão confundidos, serão envergonhados. Daí, falando sobre a soberania de Deus, que você comentou um pouco antes, isso responde no versículo 21 do capítulo 10, que a soberania de Deus não significa que o seu querer sempre é feito. Lembra de Mateus 23, 37? Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, eu queria te ajuntar, né, como a mãe ajunta seus pintinhos, mas tu não quisestes. Agora leia o versículo 21. Mas para Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Tá vendo?
não é sempre que é feita a vontade de Deus. Na soberania dele, ele deixou homens escolherem. Ele quer salvá-los. E ele ainda tem planos para Israel. A gente não vai entrar nesse assunto, mas só leia o versículo 1 de Romanos 11. Digo, pois, porventura rejeitou a Deus a seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ok, mas isso é para outro podcast, outro assunto. Deus ainda tem planos para aquela nação. Sim. É isso, Wagner. Espero que ficou claro. Se alguém não entendeu, peço que eles ouçam de novo todos, acho que 4 podcasts que nós fizemos, ou 5 agora. Acho que são 5 agora, né? Só de Romanos 9. E confira lá. Ou você está achando que de repente, do nada, Deus está dizendo, Deus não quer salvar vocês? Não tem chance para você porque ele escolheu condená-los arbitrariamente? Ou ele está explicando, como ele diz claramente nesse trecho, que a salvação é pela misericórdia e não pelas obras. Sim. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio, até dessa parte de Romanos 9, né? Acredito que só teremos mais um episódio para responder uma última dúvida e se surgir algumas outras dúvidas, talvez a gente possa responder também posteriormente. Agradecemos você, ouvinte, que está conosco aí nesses 27 episódios, 27 ou 28 episódios. Agradeço pela audiência. Muito obrigado, e você, né, tendo alguma dúvida, pode mandar um e-mail, né? Você já sabe, né? contato@bibliaaberta.com.br. Acabando esse tema, nós não sabemos ainda se vamos começar na sequência, mas iremos começar um outro assunto, que aí iremos mencionar na semana que vem qual vai ser esse próximo assunto. É algo que também causa bastante polêmica, né? Nos meios evangélicos, né? E entre os cristãos, muitos não tem também essa doutrina, né? Mas no seu dia a dia, mas é de vital importância, né? Então, muito obrigado e até a próxima semana. Até a próxima, Wagner. Muito obrigado. Muito obrigado.